وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast, nossa edição 78. Eu sou Gabriel Salaf, a gente está em meio aí a nossas coberturas de Copa América, Copa das Nações da Oceania e Eurocopa, podcast diários e o podcast, nosso podcast principal, o podcast aqui do Conte Verde, volta para a gente fazer uma análise maior aí da fase de grupos da Copa das Nações da Oceania, que terminou aí no último sábado, dia 22. Então, antes de a gente ir para o debate, para falar sobre os grupos, falar sobre as semifinais, eu convido você a deixar aqui sua inscrição no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast. Lembrando que a gente, além desse podcast, eu peço para você deixar o like, sua avaliação, seu comentário, sua interação aqui embaixo, também convido você a conferir nossos podcasts diários aí sobre Copa América, sobre Copa das Nações da Oceania, sobre Eurocopa. Sai aqui no YouTube, sai aqui no Spotify, então é só assinar o nosso feed que você vai ficar ligadinho aí. Sempre chega uma notificação ou aparece no seu Spotify para você escutar. Também conferir nossos conteúdos, seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, tem conteúdo diário lá sobre futebol e seleções. E claro, se você puder nos apoiar financeiramente, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você pode ajudar a gente a se estruturar e a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Se não puder ajudar financeiramente, apoie indicando o podcast, compartilhando com mais pessoas que gostam de futebol e seleções, gostam dessas competições continentais e ainda não conhecem o trabalho do Conte Verde, tá certo? Agradeço você por estar aqui mais uma vez comigo. E ao meu lado, para falar de futebol da Oceania, até ele, Bernardo Oliveira, o cara que madrugou em algumas noites desse mês de junho para acompanhar o futebol. Bernardo, seja bem-vindo. E já fica a pergunta: tá gostando do nível da competição até aqui, dos jogos? O que você tá achando aí? Só análise inicial aí dessa fase grupo da Copa das Nações da Oceania. Seja bem-vindo. Obrigado, Salaf. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui acompanhando mais uma edição do podcast. Como você disse, né, algumas madrugadas, né, até 3h30 da manhã acompanhando os jogos, mas estou gostando sim, é legal ver, né, como eu sempre falo, sempre que participo aqui, já na primeira vez, que é legal acompanhar esse universo, não só de seleções, mas essa parte mais oculta, digamos assim, do futebol de seleções pelo mundo, enquanto todos os holofotes nesse momento, né, de todo mundo, né, mais voltados à Eurocopa e à Copa América, a Copa das Nações da Oceania, claro, fica, né, no segundo, no terceiro plano, mas também merece esse destaque e essa importância. E a destacar, né, tem algumas seleções que surpreenderam nessa primeira fase, outras que até certo ponto me decepcionaram, que eu esperava, né, um pouco mais. E vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre a competição, mas estou gostando sim. Agora já afunilando, né, também uma competição de tiro muito curto, né, são apenas 8 seleções, nesse ano 7, né, com a desistência da Nova Caledônia. Então já estamos indo para a reta final, mas é legal poder falar sobre o que foi essa primeira fase e também projetar, né, um pouco já as semifinais e quem sabe já ter um possível confronto na grande decisão. Pois é, você já percebe aí que o Bernardo já se entregou logo de cara no começo da sua fala, porque ele ficou acordado até as 3 da manhã, ou seja, no jogo das 4 da manhã ele largou, mas ele foi conferir no Minuto da Copa das Nações da Oceania, que sim, você que também quer tá por aí vagando, quer saber como tá a competição, as semifinais estão chegando, cara, é a melhor forma para você não poder acompanhar da melhor forma possível, sem precisar madrugar e também não só se basear em melhores momentos, né, porque às vezes melhores momentos não contam realidades que foi o jogo e realidades que a gente traz aqui no Minuto da Copa das Nações e também no ConteCast. E, Bernardo, vamos começar pelo Grupo A. O Grupo A, a Nova Zelândia passou o carro, venceu os 2 jogos, 6 pontos, Vanuatu com 3 e Salomão com 0. Vamos deixar um pouco para falar agora sobre Salomão. Nova Zelândia e Vanuatu a gente fala depois, quando a gente foi projetar os confrontos das semis. Acho que as Ilhas Salomão, elas decepcionaram bastante, né? Tiveram uma troca de comando técnico, o Felipe Perarango acabou optando por não renovar o seu contrato. Quando ele deixou o cargo, ele falou um monte de coisa no espanhol, ele falou que era uma pressão muito grande, que ninguém ia gostar de trabalhar lá por causa da distância, das limitações, também da pressão que há pelo material disponível que há, e não tendo razão, mas talvez o trabalho de Giacomelli mostra muito isso, né? Mostra a limitação que é a seleção da Salomão, né? Não tem muitas vertentes. Você tem o Rafael Leão, que foi completamente marcado no jogo contra a Vanuatu, e no jogo contra a Nova Zelândia, inexplicavelmente, ele começa no banco, né? Não fez nenhum sentido. A Ilhas Salomão, não é só que perderam os 2 jogos, você perdeu para a Vanuatu por 1-0 e para a Nova Zelândia por 3-0.
mas não mostraram futebol, né? Acho que isso é mais importante de frisar. No primeiro jogo foram completamente dominados por Vanuatu, né? E foram um ou outro lance de perigo que tiveram. E aí no jogo da Nova Zelândia, assim, mais complicado, mas de qualquer forma não tinha nenhum lampejo daquela seleção que é a segunda melhor no ranking da FIFA da Oceania, né? Se a gente pegar as seleções da Oceania, e também que conquistou a Melanésia Cup, perdeu o Pacific Games ano passado aos pênaltis. Acho que também vem aquela questão, né? De você ter um treinador espanhol, uma escola diferente para a região, comparado a um treinador local, que também já tinha passado pela seleção na década passada, mas não consegue trazer tantas variedades. E a seleção da Ilha Salomão não sai devendo apenas por ser eliminada, mas também por não apresentar um desempenho bom ao longo das suas partidas. Sem dúvida, Salaf. Eu até tinha dito, né, no podcast que nós gravamos, projetando, né, cada seleção, falando um pouco de cada uma, de quem a gente apontava como favorito. E eu tinha dito aqui, né, que esperava que as Ilhas Salomão se classificariam em segundo no grupo, né? A Nova Zelândia a gente já imaginava, né, que seria a primeira do grupo, mas eu esperava que a Ilha Salomão fosse a segunda, muito por conta do que você disse, por ser a segunda melhor seleção do continente no ranking da FIFA, atrás, obviamente, da Nova Zelândia, por, nos últimos ciclos de Copa do Mundo, sempre disputar com a Nova Zelândia o confronto final, né, pela vaga na repescagem, embora a Nova Zelândia, né, quase sempre consiga, né, a vaga na repescagem, mas sempre a decisão final era contra a Ilha Salomão. Então, com todo esse histórico, a gente esperava, eu pelo menos esperava, que Ilha Salomão passasse em segundo, mas não só não passou, como não demonstrou um bom futebol, como você bem disse. Eu acompanhei, né, os dois jogos, o jogo contra a Vanuatu, que foi o jogo de estreia, né, Ilha Salomão perde por 1-0. Ainda no primeiro tempo, ainda um lance ou outro ali de contra-ataque, mas no segundo tempo, principalmente, muitos erros de passe também da equipe, como você disse, o Rafael Leai, que é o principal jogador da equipe, sendo muito bem marcado pela defesa adversária, a seleção de Ilha Salomão fica sem muita alternativa, né? O que mostra até, claro, uma certa dependência ao Rafael Leai, que é o principal nome da seleção, mas o fato de ter também um novo treinador, isso conta muito. É o início de um trabalho, até os jogadores se acostumarem com o método dele, enfim, de treinamento, isso tudo requer um tempo de adaptação que esse período curto até a disputa do torneio não permite. Então, acho que todo um somatório, né? Claro que não é a questão do treinador novo que vai justificar o desempenho que ele Salomão teve. A gente, sem dúvida, esperava mais. Eu acho que foi esse grupo A, na verdade, juntando os dois grupos, né, eu diria que a grande decepção da primeira fase foi Ilha Salomão, por toda a expectativa colocada, né, de esperar que passasse na segunda colocação, e fez o segundo jogo contra a Nova Zelândia, um jogo completamente indefeso, né, foi totalmente dominado pela Nova Zelândia, que construiu o placar e poderia ter saído até com o placar mais elástico depois que construiu a vitória, né. Resolveu o jogo logo no primeiro tempo, né, com 3-0, no segundo tempo só administrou. Então acho que fica devendo muito Ilha Salomão, mas agora vai ter um tempo, né, de preparação com o seu treinador para tentar se adaptar, enfim, né, a essas novas ideias, aos conceitos que ele planeja implementar, para já pensar, né, nesse ciclo de Copa do Mundo, pensando, né, numa vaga, que é difícil, mas uma vaga na Copa do Mundo de 2026, agora Ilha Salomão, enfim, vai ter esse tempo, para primeiro se adaptar ao seu novo treinador e, principalmente, mostrar um futebol melhor, bem melhor daquilo que nós vimos, ou melhor, não vimos, durante essa primeira fase. A Ilha Salomão, eu acho que, até mesmo com a federação no seu já com o nome, havia a expectativa de quem seria o treinador após a saída do Verarango, ela colocou bem claro que seria um trabalho interino. Então, eu acredito que, como não foi um trabalho bem sucedido agora na Copa das Nações da Oceania, não só pela não classificação, como ele já deixou bem claro, mas também pelo fato de não ter desempenhado bem, eu duvido muito que o Jacques Amoli seja treinador. Acho que ele foi chamado de bombeiro ali de última hora, porque é um cara que já trabalhou na seleção, é um cara que é bem conhecido no futebol local. Não deu certo. Acredito que, por conta disso que você falou, realmente, nas últimas eliminatórias, na última eliminatória, né, passou para pegar a Nova Zelândia na fase final lá, depois a Nova Zelândia acabou perdendo para Costa Rica, mas é uma seleção que tem esse peso, assim, de, chegar, e a gente tem que lembrar, tá bom, é muito difícil conseguir a vaga direta na Copa, né, a Nova Zelândia deve conseguir, mas a segunda colocada dessa vez é para repescagem mundial, ou seja, a seleção não tem essa oportunidade de ter essa briga por uma vaga de uma outra forma, né? Obviamente vai ser mais difícil, porque vão ser mais 5 seleções, né? Vão ser chaves de 3, então são 2 jogos para conseguir para a Copa do Mundo, é um cenário muito complicado, mas acho que há essa expectativa na seleção da Ilha Salomão de conseguir mostrar um futebol convincente a esse ponto, a chegar sendo essa seleção de destaque para chegar na repescagem lá em 2026. Então acredito eu que nesse meio tempo aí, até o começo das eliminatórias da Oceania, que será em outubro, né? Para a Ilha Salomão, no caso, tem a primeira fase, começa em setembro, mas para as Ilhas Salomão começa em outubro. Acredito que as Ilhas Salomão vão aí procurar no mercado um novo nome e acredito que deve ser um treinador estrangeiro, porque o Felipe Verarango, por mais que teve essas inimizades, tudo bem, estava fazendo um trabalho bem consistente e acho que seria o melhor nesse momento para as Ilhas Salomão, ou um treinador australiano, a gente tem vários exemplos aí, né?
dentro dessa Copa das Nações da Oceania. Só a Ilha Salomão e o Tahiti têm treinadores locais, né, podemos dizer assim. Então, eu vejo com muita possibilidade a Ilha Salomão buscando um substituto aí para o Giacomo, que eu acho que teve essa segunda passagem, vamos dizer assim, um pouco abreviada e um pouco prejudicada pelo desempenho da seleção dos bonitos nessa Copa das Nações da Oceania. Os bonitos caíram no grupo A e no grupo B. Nós tivemos Fiji se classificando também com 100% de aproveitamento. O Tahiti ficou com 4 pontos na segunda colocação e acabou passando por conta do saldo de gols. A Papua Nova Guiné foi a terceira colocada também com 4 pontos, mas aí o saldo de gols pesou porque a seleção do Tahiti teve saldo de +1 e a Papua Nova Guiné de -3. E a Samoa foi a última colocada com 0 pontos. Bernardo, acho que, só passando os resultados do grupo, né? Tahiti venceu a Samoa por 2-0, 2 segundos no primeiro tempo. Fiji goleou a Papua Nova Guiné por 5-1, depois tivemos um empate 1-1 entre Papua Nova Guiné e Tahiti. Fiji goleou a Samoa por 9-1. Papua Nova Guiné venceu a Samoa por 2-1 e o Fiji venceu o Tahiti por 1-0. Bernardo, acho que tem 2 seleções aí pra gente falar. Papua Nova Guiné, que era atual vice-campeã, não demonstrava muito, né, vamos dizer, a gente até falou isso, né, na nossa pré, não mostrava talvez muito clamor para voltar a repetir uma campanha, para fazer uma campanha, chamar atenção, né? Perdeu o título nos pênaltis em 2016 dentro de casa. Inclusive é engraçado porque a gente está falando desse lance, né, de conseguir ir para a Copa do Mundo e tal. A Copa das Confederações para essas seleções era muito bem vista, desde o Tahiti aqui no Brasil. E se você for pegar as imagens da final de 2016, tem uma faixa gigante lá, tipo, vamos para a Rússia. E no caso, ir para a Copa das Confederações. E faltou pouco para ir. Mas não demonstrava muita coisa. A estreia mostrou um pouco disso, mas no segundo jogo contra a Tahiti, foi um jogo muito bom, faltou um pouco de pontaria, ali teve mais oportunidades, acabou ficando ruim esse empate, não só pela questão de tabela, mas também pela questão do que a Papua Nova Guiné mostrou durante o jogo. Ela foi melhor, ela fez o jogo para vencer. E a seleção de Samoa, acho que tirando o jogo contra a Fiji, acho que é um caso à parte para a gente falar depois, ela mostrou um futebol muito bom. Se a gente for parar para pensar, uma seleção que ficou 4 anos sem entrar em campo, voltou ano passado. A gente até citou aqui várias vezes o jogo de Samoa com a Ilha Salomão. Né? Teve a partida com o Fiji, que é um ponto fora da curva, mas o jogo contra Tahiti, também o jogo contra a Papua Nova Guiné, eu pude ter a oportunidade de assistir inteiro, foi uma seleção que é muito nova, tem uma média de idade de 22 anos, tem jogadores de 17 anos que você vê a cara, que são moleques, né? Basicamente moleques, 18 anos, e que estão lá representando, e por mais que não tenha sido uma seleção assim, que tenha tanto clamor, ela se posiciona assim, a gente sabe que na Oceania tem essa questão, são 11 seleções. Normalmente as competições vão ter sempre esse pré-torneio com uma seleção. A gente falou das eliminatórias, a Samoa vai disputar aí essa primeira fase eliminatórias em setembro. Já é favoritaça para avançar pelo que demonstrou nessa Copa das Nações da Oceania. Eu queria saber o que você viu aí dessas 2 seleções. A gente tinha mente projetado nessas 2 seleções eliminadas, mas Papua Nova Guiné teve essa questão de desempenhar bem no confronto direto e não conseguir vitória. E a Samoa, que a gente já esperava que não pontuasse, até mostrou sinais de uma possível evolução para o futuro aí. Salvador, principalmente pelo que, como você bem disse, né, naquele podcast antes da Copa das Nações da Oceania, a gente tinha dito, eu disse, né, que esperava que esse grupo B fosse um pouco mais equilibrado em relação à disputa de vaga. Eu achava que Fiji se classificaria, mas a gente botou um certo equilíbrio. Na verdade, até certo ponto teve um equilíbrio na disputa da segunda vaga, né? Fiji acabou sobrando, né? Passou com 3 vitórias, né? Se classificou em primeiro com muita autoridade. Mas a gente teve ali um equilíbrio, né, na segunda vaga, tanto que foi no saldo de gols, né? E o Tahiti conseguiu a classificação. Mas a Samoa, principalmente, é pelo futebol que tinha demonstrado, né? A gente tinha dito lá atrás ainda, na pré-Copa das Nações da Oceania, né, que foi a disputa entre Samoa, Tonga e Ilhas Cook por uma vaga, a gente projetava a Samoa pelo futebol que tinha apresentado, né, nos amistosos anteriores, né, pouco antes dessa fase preliminar, digamos assim, e se classificou, mas teve esse ponto fora da curva, que foi essa goleada, né, de Fiji por 9-1, um resultado que ninguém esperava, mas ainda assim, dentro do possível, mostrou, né, fez o que poderia ser feito. E aí, numa disputa entre Tahiti e Papua Nova Guiné, falando sobre isso, eu tinha projetado, né, se eu não me engano, eu disse que Papua Nova Guiné, a meu ver, passaria em segundo, mas disputaria ali pau a pau com o Tahiti por uma segunda vaga. Eu não esperava que Fiji também fizesse 9 pontos, mas enfim, a gente fala de Fiji mais à frente, né, quando for falar dos classificados, mas acho que se encaixou um pouco naquilo que a gente tinha projetado antes do torneio, e vendo também os jogos, enfim, dentro do possível, principalmente o jogo entre Papua Nova Guiné e Tahiti, né, o empate por 1-1, em que o Tahiti abre o placar, né, depois a Papua Nova Guiné empata o jogo, e na verdade, né, foi para poder buscar a virada, acabou não conseguindo, e o Tahiti até mostrou alguma limitação nesse jogo, e acho, né, que vai ser determinante já projetando esse confronto com a Nova Zelândia.
mas ficou ali um gosto quase, né, para a Papua Nova Guiné, principalmente pela última campanha que teve, e o esperado, pelo menos, era que chegasse na semifinal, né, e mesmo em segundo, e aí ficaria difícil para passar numa final, já que enfrentaria a Nova Zelândia, mas ainda assim foi, sem dúvida, um grupo mais equilibrado, dentro daquilo que nós já projetávamos, por conta da proximidade também das seleções no ranking, mas principalmente pelo futebol que vinham apresentando. Todas essas seleções do grupo, né? A Samoa, claro, ficou um pouco mais abaixo, até por essa questão da fase preliminares. Mas foi um grupo assim, de um certo equilíbrio nessa disputa pela segunda fase, que é dentro daquilo que nós projetávamos, e foi apenas um desempate, né, que o saldo de gols que acabou determinando essa eliminação de Papua Nova Guiné, mas que mostrou assim, uma certa evolução, mostrou que tem margem ainda para crescer um pouco mais, até pensando já nesse ciclo de Copa do Mundo, que querendo ou não, também essa competição, principalmente para essas seleções, é também uma espécie de preparação, né, uma pré-eliminatória, né, já pensando aí na disputa para 2026. Se antigamente era eliminatória, agora é uma pré-eliminatória, né? Agora já está desmembrado, já é algo à parte. Mas falando até sobre Samoa, acho que é curioso para a gente ver um processo, né? Como a gente falou, tem moleques novos aí. Você tem lá, por exemplo, o Fire Trainer, que até meteu um gol contra a Papua Nova Guiné, tem 17 anos, joga na Alemanha, joga nas divisões inferiores, mas é um jogador que pode demonstrar, né? Eu gostei muito do Jarvis Vai, que tem 21 anos, joga na Samoa mesmo, né? Joga no Lupe Veswaga, que é uma equipe tradicional, que está sempre disputando a Champions League da Oceania. Então, eu gostei muito do potencial dele. Então, acho que isso é uma seleção que pode dar um futuro. Ao contrário da Papua Nova Guiné, que a gente vê que não são jogadores mais envelhecidos, né? Obviamente, tem alguns jogadores ali que continuam dando pro gasto, continuam jogando muito bem. Acho que se destaca muito o Atikepo, que é um jogador que tem 28 anos, já está em mais tempo, joga no Recaro United, que é um dos maiores times da Papua Nova Guiné, mas o nível de habilidade, né, comparado com o resto do time, é sensacional. Ele joga muito bem. Então, é uma seleção que mostrou muita força em determinados momentos, mas não conseguiu transformar esses resultados. O próprio jogo contra a Samoa, né, eles entraram em campo já sabendo essa questão de saldo, e não conseguiram reverter esse gol, nem tantas oportunidades assim para você construir uma goleada como o Nova Guiné queria. E acho que legal ter a gente falar de Samoa é que o que determinou a classificação da seleção de Tahiti por conta do saldo não foi a Samoa, mas foi justamente o confronto contra a Fiji, na primeira rodada, que a Papua Nova Guiné acabou não conseguindo jogar bem, não encaixou o seu jogo e tomou de 5-1. Passou na fase de grupos, a gente bota fora dessas seleções quando elas aparecerem nas eliminatórias, né? Como eu falei, a Samoa provavelmente em setembro, as demais em outubro. A gente vai para as semifinais que serão entre Nova Zelândia e Tahiti. O primeiro jogo vai acontecer na noite aqui no Brasil, da quarta-feira, dia 26, às 9 horas da noite. E depois, à 1 da manhã do dia 27, Fiji e Vanuatu, né? O jogo aí na noite aí da virada de quarta para quinta aqui no Brasil. Lá em Vanuatu vai ser só na quinta. E os jogos, dessa vez, são no mesmo estádio, no Freshwater Stadium, lá em Port Vila, ou seja, Vanuatu vai jogar em casa. Mas vamos falar sobre o primeiro jogo, Bernardo Oliveira, Nova Zelândia e Tahiti. A Nova Zelândia veio com muitas peças do seu time olímpico, né? Não é inteiramente o time olímpico, né? Estava até vendo isso, que tem vários jogadores que já têm acima da idade olímpica, mas grande parte das estrelas, vamos dizer assim, são jogadores que estarão nas Olimpíadas. E mesmo assim mostrou um nível, não foi muito exigido atrás, tem que falar disso, até Vanuatu deu um certo trabalho nos momentos do jogo, mas não foi muito exigido na defesa, mas mostrou a efetividade no ataque. Eu gostei muito do meio de campo da Nova Zelândia nesses jogos. Contra Tahiti, como a gente pontuou, né? Poderia ter sido mais brilhante? Poderia. Né? Venceu lá a Samoa por questão de ser um pouco melhor, mas esse jogo contra a Papua Nova Guiné realmente deixa uma pulga atrás da orelha para mim. E depois, no jogo contra a Fiji, foi engraçado, porque tinha a questão que se fosse goleado, corria o risco de ficar fora, mas foi para cima no começo, para aquela famosa, né, a maior defesa do ataque. Depois tomou o gol e lá pelo final do jogo já basicamente desistiu do jogo, né, para não correr o risco. Peraí, não vamos tomar mais gols, senão a gente pode ser eliminado. E a gente tá vendo que não vai conseguir marcar um gol. Daí o jogo ficou muito burocrático. Passou na segunda colocação, pega a Nova Zelândia. Acho que Nova Zelândia já seria a favorita de qualquer forma, mas pelo nível de jogo que Tahiti apresentou aí durante essa competição, acho que esse favoritismo ainda cresce mais para esse duelo de semifinal. Sem dúvida, só acompanhando aqui o relator, eu acho que se a Nova Zelândia jogar como jogou na primeira fase e o Tahiti mantiver o mesmo nível, a Nova Zelândia tem totais condições de não só vencer, mas vencer até com tranquilidade, como fez, né, contra Vanuatu e contra a Ilha Salomão. Eu ia destacar na Nova Zelândia, você falou, né, sobre o meio-campo, o Barbaros com 2 bons jogos, mas principalmente no ataque eu gostei. No primeiro jogo, o Ben Waller, né, marcando 2 gols na vitória contra a Ilha Salomão por 3-0, e no segundo jogo, principalmente o Just, né, o Elijah Just, foi muito bem no jogo contra o Vanuatu, na goleada por 4-0, fazendo gol, dando assistência, tendo participação também no segundo gol, na jogada pela esquerda,
foi muito lado utilizado pela Nova Zelândia durante o jogo, né, o lado esquerdo de ataque, principalmente, foi a principal força da Nova Zelândia no jogo. Ele também participa, né, o Just participa do gol, o segundo gol que tem o toque, né, do centroavante da Nova Zelândia, mas depois foi marcado um gol contra, né, do Brian Kaltak, né, o zagueiro que Vanuatu. Mas eu gostei muito do Ben Waine no primeiro jogo, do Just no segundo. Meio campo também se apresentou bem, e a defesa, como você falou, né, praticamente não foi ameaçado, né, o goleiro da Nova Zelândia foi um mero espectador das duas partidas e confirmando o favoritismo, né, vencendo duas partidas por 3-0, por 4-0. A Nova Zelândia chega muito bem para essa semifinal. A gente já esperava que era grande favorito do torneio, e acho que continua sendo, mas diante do Tahiti, como eu falei, se o Tahiti jogar contra a Nova Zelândia, como jogou a primeira fase, se a Nova Zelândia não tiver o nível que teve contra a Ilha Solomon e contra o Vanuatu, eu acho que vence o Tahiti, e uma vitória sem susto até dos All Whites para chegar na decisão. Você falou do Ben Waine que tem uma curiosidade, né? Ele joga no Clifton Ardley, lá da Championship da Inglaterra, e o treinador é o Wayne Rooney, então ele é comandado pelo Rooney, olha só, e será um projeto de Chris Wood, né? A gente sabe que o Chris Wood tem uma carreira aí dentro do futebol inglês. O Ben Waine aí tem só 23 anos, tá lá na Championship, quem sabe não aparece na Premier League, e vamos ficar de olho nessa jovem promessa aí do futebol neozelandês. E eu tô com você, acredito que a Nova Zelândia possa até construir placares maiores, né? Venceu a Ilha Solomon por 3-0, venceu o Vanuatu por 4-0. Eu acho que os placares não refletem a realidade que foram os jogos, né? Eu acho que até mesmo, acho que como foi mais cobrada contra o Vanuatu, a Nova Zelândia jogou mais, podemos dizer assim, por isso conseguiu a goleada. Mas em questão de facilidade de jogo, o jogo contra a Ilha Solomon foi muito mais fácil, né, do que a partida contra Vanuatu. Então, conseguiu ali, quando foi um pouquinho pressionado, conseguiu o resultado, né, conseguir uma goleada maior, mas acredito que o jogo contra o Tahiti tende a ser uma goleada maior ainda do que foram esses dois jogos. Se o Tahiti conseguir segurar um pouco mais, ou até mesmo passar, seria uma surpresa enorme, né? Não podemos descartar, futebol é isso, mas a fragilidade, até mesmo defensiva, que a seleção do Tahiti mostrou no jogo contra a Papua Nova Guiné, chama atenção, até mesmo contra Fiji ali, que teve algumas oportunidades. Falando de Fiji, chegou a hora de falar dos jogos dos anfitriões, né, dessa competição, já que tínhamos jogos em Fiji e também em Vanuatu. Vanuatu passou na segunda colocação. Acho que o jogo contra as Ilhas Salomão foi muito legal ver, porque, como eu falei, não é só a questão que as Ilhas Salomão jogou mal, o Vanuatu jogou muito bem, cara. O Vanuatu conseguiu lá o Rafael Leai, o Juliano Schmeling, que é o treinador que assumiu a partir dessa Copa das Nações Oceania, é brasileiro. Segue o Ponte Verde, um abraço para o Juliano, se esse podcast chegar até ele. Marcou muito bem, acho que aquele jogo era muito importante, a gente sabia disso, né, Bernardo? A gente falou muito sobre essa primeira partida, justamente esse peso com a ausência da Nova Caledônia para essa briga pela segunda vaga, e Vanuatu comprou isso, e não só a seleção de Vanuatu, o povo de Vanuatu, o estádio cheio, gente acompanhando o jogo do telhado do estádio, telhado de casa, do telhado no morro, no fim do mundo, né? Mas tem essas imagens no nosso Instagram, se você ainda não conferiu, dá uma conferida lá, é muito legal. Deu para ver que o país comprou isso, e o grande nome que traz isso é o Brian Kaltak. O Brian Kaltak é titular e capitão de Vanuatu, mas também do Central Coast Mariners, que é da Austrália, já foi campeão da A-League esses tempos, é o atual campeão da Asian Cup, que é basicamente, vamos dizer assim, uma sul-americana da Ásia, né? Você tem a Champions League Asiática, e o segundo nível é a Copa da Ásia, de clubes. Então, ele quem foi o campeão na última temporada dessa sul-americana da Ásia, vamos dizer assim, entre aspas. Ele é um cara que é capitão do time. Nessa primeira vitória deles na A-League, que foi as 2 temporadas atrás, tem imagens, porque o jogo já era de madrugada em Vanuatu, das pessoas assistindo em telões, comemorando o título. Ele é o cara que introduziu, tem entrevistas dele, né? A UFC soltou nesses dias aí uma entrevista dele muito legal, falando justamente sobre isso, o peso que é representar o seu país, e ele fala, acho que não vai ser a última vez que eu vou jogar em Vanuatu pela seleção de Vanuatu, mas eu nunca tinha sentido isso, né? Ver aquele estádio, naquele nível, aquele clima, bandeiras para todo lado, estádio cheião, é muito legal ver quando comprou. Mas se teve alguém que comprou a competição, foi a seleção de Fiji. A gente tinha falado que Fiji vinha nesse processo, né, de conseguir reconstruir sua seleção, fazer um trabalho muito bom. E, cara, essa Copa das Nações da Oceania, se tem uma seleção que chama a atenção, por mais que não seja a favorita, porque a gente tem a Nova Zelândia, obviamente, é Fiji. São 15 gols em 3 jogos, média de 5 gols por partidas. Ah, mas pegou Samoa. Tá bom, mas, cara, a gente falou aqui, Samoa perdeu de 2-0, 2-1 para os outros. Contra a Fiji foi 9-1, porque Fiji não tirou o pé. Fiji tinha uma intensidade de jogo. Eu consegui acompanhar esse jogo inteiro, eu vi. Fiji tinha trabalho muito bom. O Roy Christian jogando muita bola, né? O artilheiro da competição aqui com 4 gols, mas não só isso, mas jogando muito bem. Thomas Dunn, que é o vice-artilheiro com 3 gols, fazendo uma Copa das Nações da Oceania excepcional. Chegou a hora de Fiji ser provado, né, Bernardo? A gente já esperava que Fiji pudesse despontar, e talvez não fosse tão desequilibrado assim, como você falou quando tá falando lá
do grupo B, mas mostrando um futebol muito bom contra a Vanuatu, que teve aí toda essa questão de mudança de treinador, né, no último mês, mas o Juliano conseguiu chegar fazendo um trabalho muito bom na sessão da casa contra a equipe de Rob Sherman aí, que em campo, em bola mesmo, nível de jogo, por mais que a gente saiba que por elenco, plantel, Nova Zelândia tende a ser melhor, a seleção de Fiji é um grande destaque até agora da Copa das Nações da Oceania. Sem dúvida, Salaf. E principalmente, falando sobre esses jogadores, como você já destacou, o Roy Krishna até certo ponto a gente já esperava, né? Porque é o maior artilheiro da seleção, né? Ele chegou para essa competição já com quase 40 gols, né, marcados pela seleção, já é um jogador veterano, com 36 anos, e vem mantendo um bom nível jogando na Superliga Indiana, né? Ele já joga no futebol indiano há alguns anos, sempre como artilheiro. Então, a gente tinha destacado naquele podcast antes da Copa das Nações da Oceania que ele era o principal nome da seleção de Fiji e vem mostrando, né, o seu valor. Marcou gol nos 3 jogos, né? Tem 4 gols até agora, como você destacou muito bem. Mas também destacando, como você falou, o Thomas Dunn e o Nabil Beg, né, que também marcou gols nesses jogos, e na verdade mostra até uma possível nova geração da seleção de Fiji, era até algo que eu queria falar, porque até fui levantar um pouco sobre isso, né? O Thomas Dunn e o Beg têm apenas 21 anos, né? O Beg joga, né, no Auckland City, né? O Thomas Dunn joga mesmo no futebol de Fiji, mas sendo esses jogadores também de destaque, junto com o Roy Krishna, são os 3 principais destaques da equipe nessa primeira fase, os 2 com 21 anos, o Roy Krishna já é veterano com 36 anos, acho que pode mostrar possíveis candidatos, né, a essa nova geração, digamos assim, da seleção de Fiji, né, serem os próximos destaques da seleção nacional, e que mostraram, né, um bom futebol, como você bem disse, a goleada espetacular, né, contra a Samoa, enfim, e coloca a Fiji com condições, é claro, de passar por Vanuatu, que tem, como você disse, o Kautai como principal destaque, principalmente no setor defensivo, e ele até mostrou essa segurança no primeiro jogo que eu acompanhei contra ele, a Salomão, né, que Vanuatu vence o jogo por 1-0, com um gol marcado no segundo tempo, né, depois de uma cobrança de escanteio, mas eu acho que vai ser uma semifinal primeiro, um pouco mais equilibrado que Nova Zelândia e Tahiti, que a gente vê que tem uma discrepância um pouco maior, vai ser um jogo legal de assistir, com certeza, mas que, como você disse, chegou um momento até difícil também de poder mostrar para o Vanuatu que realmente tem condições de chegar a essa decisão, e a gente pode até, quem sabe, projetar, né, um possível confronto na final, mas acho que vai ser um bom jogo entre Fiji e Vanuatu, falando mais uma vez sobre Fiji, que me surpreendeu em relação ao poder de fogo, né, do ataque, que eu realmente não esperava que tivesse um desempenho bom, que teve, né, marcando muitos gols nessa primeira fase de Copa das Nações da Oceania, mais uma vez, né, com esse destaque ao Krishna, que a gente já esperava, como o maior artilheiro da seleção, que tivesse esse bom desempenho, mas também com o Thomas Dunn e o Nabil Beg, que se mostra, né, como candidatos a essa nova geração, digamos assim, de Fiji, e Vanuatu tem ao seu lado a presença da torcida, o trabalho, né, do Juliano Chinelli, como você falou, o treinador brasileiro, legal ver, né, mas um treinador brasileiro, né, um lado, digamos assim, mais oculto, né, do futebol de seleções, mas é legal nesse futebol mais alternativo, ver mais um brasileiro que até mostrou bom desempenho no primeiro jogo, porque o Vanuatu mostrou, né, até uma parte tática boa naquele primeiro jogo, né. Foi uma equipe organizada contra ele e Salomão, se manteve, né, no primeiro tempo, segurou bem o time de Ilha Salomão, só saindo no contra-ataque, no segundo tempo começou a chegar um pouco mais, a criar oportunidades até que marcou o seu gol. Então acho que vai ser um bom jogo. É uma seleção de Fiji, que mostrou um ataque muito poderoso, o poder de fogo muito bom, contra uma seleção organizada de Vanuatu, tendo a torcida como seu principal aliado, né, no jogo, sem dúvida nenhuma o estádio estará lotado mais uma vez, vai ser uma semifinal sem dúvida nenhuma, mais aguardada dessa Copa das Nações. Com certeza, e você falou do Roy Krishna, né? Acho que o pessoal pode estar ouvindo, pode falar, mas, pô, você falou artilheiro, e se quem for pegar vai ver, né, 4 gols, 3 foram de pênalti, mas, pô, o nível de jogo que ele tá entregando é muito bom. Tem um gol contra a Papua Nova Guiné, que ele recebe a bola, rola, se não me engano, enrola pro Thomas Dunn fazer um gol. Cara, é uma jogada muito bonita, assim, cara. Ele trabalha pro time, ele não é aquele 9 cravado, porque é o maior artilheiro da história de Fiji, né? É um goleador já no seu time também na Índia, mas ele é um cara que realmente tá jogando pelo time, ele tá saindo da área, ele tá fazendo boas jogadas, não é um cara que tá simplesmente ali parado dentro da área. Então, esse destaque, como você falou, tem essa dupla de jovens jogadores, né? No Auckland ali, a gente tem o Nabil Beg, que já chamava atenção, a gente já esperava um pouco dele, até o mesmo Serginho, quando participou do Minuto da Copa da Oceania, um abraço para ele, inclusive ele citou isso, que é um jogador que já é promissor no Auckland, mas a gente já vê um nível muito maior do que a gente esperava, e se quem quer saber mais sobre o Brian Kautak, o Elcio Vai Jr. deixou lá no nosso perfil no Instagram, no TikTok, tem uma análise completa do Brian Kautak, né? Quando eu passei pro Elcio, eu e o Bernardo, quando estava assistindo o primeiro jogo, estava conversando durante o jogo, a gente falou, cara, o Brian joga demais, é incrível você ver a diferença dele em relação aos outros jogadores, até mesmo por esse nível técnico, deve ser um jogador de elite,
na Liga Australiana de Futebol, que a gente sabe, não é uma liga maravilhosa, mas, pô, comparado ao futebol da Oceania mesmo, aqui eu cito até mesmo o futebol da Nova Zelândia, é um futebol muito acima. A Austrália, os times da Austrália estão em alto nível em relação ao futebol asiático, né? Como eu falei, o time do Brian Kaltak foi campeão da Asia Cup, então é um time que é bom, então o nível dele é muito alto, então ele desarmava. Tem uma hora que eu não lembro quem, da Ilha Salomão, chega para tentar fazer um drible, ele realmente para e rouba a bola e o cara tenta chutar, aquele chute prensado, o cara voa. É bizarro a diferença. Então, eu já estava notando, eu passei pro Elcio, o Elcio realmente gostou. Eu vou falar uma aspa aqui do Elcio, abraço pro Juninho, inclusive, ele falou assim, cara, se eu fosse de um departamento de futebol, né, para contratar, eu indicaria esse cara hoje pro meu time. Ele falou exatamente isso com essas palavras para mim, né, que é um jogador que é muito ágil e muito bom zagueiro, e que traz essa responsabilidade, além de, claro, o peso de jogar em casa. Então vai ser muito legal essa segunda partida entre Fiji e Vanuatu. Bernardo, hora de você passar aí o seu palpite. Qual é o seu palpite da grande decisão para o sábado e para o domingo aqui no Brasil, dia 29 e dia 30? Quem você acha que estará na decisão da Copa das Nações da Oceania? Pessoal, já deixando então o meu palpite, acho que Nova Zelândia passa pelo Tahiti até com tranquilidade, embora eu veja o jogo mais disputado entre Fiji e Vanuatu, mas eu vou dar um voto de confiança nesse ataque de Fiji que vem muito bem até aqui, né, com um poder de fogo bem interessante, os jogadores, né, com bom desempenho, como esse que a gente destacou. Então eu vou projetar uma decisão entre Nova Zelândia e Fiji nessa Copa das Nações da Oceania. Cara, eu tô indo naquela questão entre a razão e a emoção, né? A razão indica a Fiji, porque, como eu falei no meu comentário, é a seleção de destaque, né, em relação nessa Copa dessa Oceania, em relação a várias questões, é a seleção de destaque para mim, isso é inegável, mas o meu coração queria ver o Juliano Chimelli na final, cara. Eu acho que o trabalho dele é muito legal e, óbvio, é um brasileiro se destacando. Como a gente falou da Albânia, do Silvinho aí na Eurocopa, por mais que a gente tenha sido eliminada hoje, a gente está gravando esse podcast de 24, dia que a Albânia foi eliminada, mas se destacou, né? Fez jogos bons contra a Itália, contra a Espanha, contra a Croácia. Como é bom ver brasileiros em evidência, ia ser muito legal se o Juliano Chimelli levasse Vanuatu para sua primeira final, né? E os semifinalistas, vale destacar aí que Vanuatu nunca chegou numa decisão de Copa das Nações da Oceania, então seria muito interessante se ele conseguisse esse feito, mas a gente sabe que dentro de campo, os Bula Boys, né, como são conhecidos, a seleção de Fiji, apresentam o melhor desempenho, tá certo? Bernardo Oliveira, agradeço a sua companhia, agradeço a companhia também a quem esteve aqui conosco nesse podcast especial aí para falar sobre Copa das Nações da Oceania. Convido você a seguir acompanhando a nossa cobertura do torneio no Minuto da Copa das Nações da Oceania, que volta na madrugada de quarta para quinta, trazendo um resuminho da final, também da semifinal, também teremos um podcast especial de pré-final e depois da competição, mais podcasts, acompanhe nossa cobertura, não só aqui da Copa das Nações da Oceania, mas também da Eurocopa, da Copa América, de tudo que acontece no futebol de seleções, @ConteVerde_ nas redes sociais. Também se inscreva aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast. E para nos ajudar, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se crescer, a se estruturar cada vez mais. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com os seus amigos que querem saber mais sobre futebol de seleções, querem saber mais sobre a Copa das Nações da Oceania. Tá certo? Bernardo Oliveira Bioliva, um abraço, meu amigo. A gente se encontra aí nessas semifinais de Copa das Nações da Oceania para acompanhar tudo que rola nessa semana derradeira do torneio. Valeu. Obrigado, Salaf. Eu que agradeço aí a você mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar aqui, né, para falar sobre esse universo, né, do futebol de seleções e essa competição que, como eu falei e volto a dizer, né, evidentemente que a Copa América e a Eurocopa ganham mais destaque nesse momento, mas a Copa das Nações da Oceania, claro que fica um pouquinho de lado, mas é legal a gente estar aqui para poder falar sobre a competição. E tem dado boas surpresas, né, e bons valores também surgindo, isso é muito legal, até para o desenvolvimento também do futebol da própria região. E agora vamos acompanhar, né, essas semifinais, como você falou, na próxima quarta, na próxima quinta, e já no fim de semana, né, já vai terminar. Então, a partir de segunda que vem já teremos uma definição, né, em relação ao campeão, ao vice-campeão, ao terceiro lugar, enfim. Vamos agora ficar de olho, né, para poder acompanhar essas semifinais. Obrigado mais uma vez pelo convite, também agradecendo o carinho de todo mundo que nos acompanhou por aqui. É isso, e já teremos então no final de semana o terceiro campeão continental do ano aí, e até o final do ano teremos mais campeões, e você vai acompanhar tudo aqui no ConteVerde. Então, fica ligado aí nos próximos podcasts, nos próximos materiais, e eu espero por você. ConteVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até a próxima!